A origem do pecado de Satanás. Mas agora perguntamos, por quê? Como isso pôde acontecer? Não há resposta fácil. Na verdade, a resposta bíblica derradeira levanta ainda mais perguntas. Parece, então, que nessa nossa era, se, por um lado, conhecemos em parte 1 Coríntios 13, verso 12, nem todas as nossas perguntas serão respondidas. Algumas pessoas acham útil dizer que os anjos tinham livre-arbítrio e que, portanto, Deus, respeitando esse livre-arbítrio, não podia exercer nenhuma influência decisiva para manter seu compromisso ou para mantê-los adorando a Ele. Mas eu não acho essa ideia interessante. Simplesmente não responde à questão. Por que um anjo perfeitamente santo na presença infinitamente bela de Deus usaria seu livre-arbítrio para, de repente, odiar a Deus? Essa ideia de que Deus não foi capaz de evitar a rebelião por causa de seu respeito pelos desejos de autodeterminação inatos de anjos sem pecado não é uma solução para o problema. Não explica por que seres perfeitamente santos utilizariam seu arbítrio para desprezar aquele que eles adoravam quando foram criados. E também não combina com o que o resto da Bíblia diz sobre o domínio de Deus sobre o diabo. Nessa conjuntura, o termo livre-arbítrio é apenas outra forma de dar nome ao mistério. Mas não é essa forma com que a Bíblia trata a situação. Minha abordagem para responder essas perguntas de como pensar sobre a origem do pecado de Satanás é ler toda a Bíblia com a pergunta: como Deus se relaciona com a vontade de Satanás? Será Deus impotente diante do arbítrio de forças malignas? Será que ele respeita o livre-arbítrio de Satanás de forma a não se intrometer com ele e exercer sua soberania? Será que existem poderes além dele que limitam seu domínio sobre Satanás? Ou será que Deus se apresenta em toda a Bíblia como quem tem o direito e o poder de restringir as ações de Satanás a qualquer tempo? E sendo assim, por que ele não o faz com mais frequência? Na verdade, por que ele simplesmente não o anula ou destrói totalmente? Então, quando eu leio a Bíblia, o que eu encontro é isso. Seguem apenas algumas pistas do poder de Deus sobre Satanás. Elas indicam a maneira como devemos pensar a respeito da medida de liberdade que Satanás possui. Trecho tirado do livro Pecados Espetaculares por John Piper, editora Cultura Cristã. John Piper, em Pecados Espetaculares, toca exatamente no ponto onde muitos sistemas filosóficos entram em colapso, a origem do mal em uma criatura originalmente santa. E é justamente aqui que o ocasionalismo ganha força esmagadora como estrutura metafísica. Se Satanás contemplava a beleza infinita de Deus, sem corrupção prévia, sem natureza caída, sem inclinação pecaminosa anterior, então a simples palavra livre-arbítrio não resolve absolutamente nada. Ela apenas renomeia o mistério. Piper percebe isso corretamente. O problema é brutal. Um ser perfeitamente santo não possui motivo interno para odiar Deus. Não havia corrupção anterior que causasse a corrupção. Não havia uma cadeia causal anterior de pecado dentro dele. Então, de onde veio o primeiro movimento maligno? O ocasionalismo entra exatamente nesse ponto afirmando algo radical. Nenhuma criatura possui causalidade independente. Deus é a única causa real e absoluta do universo. Todas as causas secundárias são apenas ocasiões pelas quais Deus decreta que certos eventos ocorram. Isso não significa que Deus peque. Ocasionalistas clássicos distinguiam cuidadosamente entre o decreto soberano de Deus e a corrupção moral pertencente à criatura. Mas o ponto central permanece: nada acontece fora da causalidade divina absoluta. A dificuldade que Piper levanta destrói boa parte do libertarianismo moderno. Por quê? Se Satanás possuía uma vontade neutra, ainda resta a pergunta inevitável: por que uma vontade perfeitamente santa escolheria o mal sem causa anterior? Uma escolha sem causa é irracional. Uma escolha causada por corrupção anterior apenas empurra o problema para trás. E uma escolha autônoma absoluta transforma Satanás numa espécie de primeiro motor concorrente de Deus. É exatamente isso que o ocasionalismo rejeita. Na estrutura ocasionalista, Satanás não possui existência autônoma.
Sua vontade depende continuamente do sustento divino. Cada movimento do cosmos ocorre debaixo do decreto de Deus. Até mesmo a permissão do mal existe para a manifestação de atributos divinos maiores: justiça, ira, misericórdia, redenção e glória. Isso harmoniza profundamente com textos bíblicos difíceis. Deus endurecendo o coração de Faraó, o espírito maligno da parte do Senhor em Saul, Satanás precisando de autorização para tocar em Jó, a crucificação de Cristo sendo simultaneamente o maior pecado humano e o decreto soberano de Deus. A Bíblia nunca apresenta Satanás como um poder rival equilibrando forças com Deus. Pelo contrário, Satanás aparece como criatura limitada, acorrentada providencialmente, incapaz de agir além da latitude decretada por Deus. O ocasionalismo leva a isso às últimas consequências. Não existem zonas independentes da realidade onde criaturas exercem causalidade absoluta. Como dizia Nicolas Malebranche, as criaturas não são causas verdadeiras. Deus é quem opera continuamente todas as coisas. E isso torna ainda mais forte Romanos, capítulo 11, verso 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Não algumas, todas, inclusive a história da queda, inclusive a existência do adversário, inclusive os eventos mais sombrios da história redentiva. O que Piper percebe, talvez sem usar explicitamente a linguagem ocasionalista, é que o livre-arbítrio frequentemente funciona como uma tentativa moderna de proteger Deus às custas da soberania absoluta dele. Mas a Escritura parece fazer o oposto. Ela preserva a soberania divina mesmo quando nossa razão treme diante do mistério. E talvez ninguém tenha expressado essa realidade de forma tão solene quanto João Calvino nas Institutas da Religião Cristã, ao afirmar que nada acontece fora do decreto e da providência divina. Porque a vontade de Deus é a suprema e primeira causa de todas as coisas, porque Deus tem todas as coisas sujeitas ao seu querer. Calvino compreendia que a soberania de Deus não termina onde o mistério começa. Pelo contrário, é justamente no abismo do inexplicável que a majestade divina se torna ainda mais aterradora e gloriosa. A queda de Satanás não revela um universo fora de controle, mas um cosmos onde até mesmo a rebelião do adversário ocorre debaixo da providência daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade.